Tá, então, pelo que eu entendi, o senhor acha que não tinha influência dos ministros de estados na época, né? Eu só estou querendo relembrar que os ministros de desenvolvimento, de indústria, Casa Civil, eu só vou falar os nomes das pessoas: Miguel Jorge, Fernando Pimentel, Mauro Jorge Lemos, Armando Monteiro, José Dirceu, Dilma Rousseff, Erenice Guerra, Carlos Eduardo, Antônio Palocci, Gleice Hoffmann, Antônio Palocci, Guido Mantega, Joaquim Levy, Nelson Machado, Paulo Bernardo. 95% dessas pessoas estão sendo investigadas por influência e tráfico de influência. O senhor fala no depoimento da Polícia Federal que o senhor não teve nenhuma participação em aportes financeiros ao grupo JBS quando o senhor tiro saiu do banco, e quando o senhor virou ministro da Fazenda, o senhor não teve nenhum envolvimento específico nas operações. O documento 4 que eu passei para o senhor aí demonstra que os investimentos de 8 bilhões que os irmãos batistas faziam eram aprovados em tempo recorde, de 22 dias, 29 dias, enquanto que o prazo médio é de 210 dias. A que o senhor atribui essa velocidade? Bom, eu não sei. Não, na avaliação do Odebrecht, nada pesava na avaliação dela. Porque a Odebrecht ela pegou um ex-funcionário do BNDES e contratou ele para fazer consultoria para montar as planilhas. Pegou uma ex-funcionária da Camex, inclusive está respondendo aí um processo criminal por isso, né? Já houve aí uma decisão judicial, inclusive em relação a isso, recebeu aí 20 milhões de reais, e pegou o senhor que trabalhava, que fazia essa avaliação. Enfim, é uma situação, senhor Rubens, bastante delicada. Eu não sei se, sinceramente, eu não me aprofundei no nome do senhor para saber o que o senhor responde hoje. Mas nada. Eu vou dizer, o senhor não responde nada, né? É um absurdo o senhor não responder nada. Não tem nada a responder. Ah, o senhor tem a responder, sim. O senhor tem a responder, o senhor está envolvido até o pescoço nessa situação aí. Isso que o senhor participou é um absurdo. Isso é um absurdo que o senhor participou. E o senhor saiu de lá depois e foi trabalhar lá na República Dominicana, na Odebrecht. Quando eu pergunto ao senhor se o senhor não se sente mal, não se sente, o delegado, o deputado Pablo perguntou, se o senhor não sente o conflito, que essas empresas é o foco da corrupção do Brasil. Exatamente. Então o seu colega do teu lado, gerente, saiu, foi trabalhar numa empresa corrupta, que o dono diz que dava dinheiro a todo mundo, aliás, todo mundo que ele disse, né? Vários poderosos aí, como diz o presidente do BNDES, vários amigos poderosos. Então não estamos falando do cara sair de uma empresa e ir para uma empresa lícita, não. Nós estamos falando de um esquema. Cuba é um dos casos que foi bem diferente. Cuba não tinha garantia. Qual era a garantia de Cuba que vocês fizeram análise? Vocês chegaram a fazer análise disso? Não, a gente participou. Obedeceram quem estava mandando. Isso. Parte lá atrás perguntaram para a gente, né, pode olhar as atas, né, se a garantia do Banco Estadual de Cuba, um negócio desse, é o BEC, né, valia a pena ou não. A gente falou que não, porque era inócuo. Uma garantia dada dentro de Cuba por um banco cubano, e o banco era um banco pequeno, para aquela operação era inócuo. Participou, por exemplo, do parecer onde o empréstimo de Cuba, as garantias foram os charutos cubanos? O senhor participou daquele parecer? Não, eu não participei daquele parecer. Teve uma negociação de governo em Cuba, tá? Teve um protocolo assinado pela Camex, tá? Então, a instância máxima do seguro de crédito de exportação aprovou a operação para Cuba, tá? Via protocolo. Então, a SBCE, à época, não tinha que recomendar mais nada. Algumas operações, tá, eram decididas antes de vir para a gente, elas já chegavam aprovadas pela Camex. Algumas operações, basicamente operações de países, tá? Eram negociadas em missões entre o Brasil, os governos brasileiro e do país importador. Então, o senhor está afirmando aqui dentro da CPI que todas as operações feitas pelo BNDES de exportação, a responsabilidade... E do país importador. Então, o senhor está afirmando aqui dentro da CPI que todas as operações feitas pelo BNDES de exportação, a responsabilidade dessas operações era feita pela Camex. É isso que numa reunião da Camex, o senhor fazia parte da Camex? Fazia parte. Então tá, numa reunião da Camex,
O que foi decidido dia 15 de dezembro de 2003? Se igualou o risco do país, que era 7, passou-se para 1. O que quer dizer isso? Que um país que tinha risco 7, como Venezuela, que ninguém emprestaria o dinheiro para exportação, para fazer isso que nós defendemos aqui, por um ato sem nenhum tipo de análise, o senhor, como ministro e outros ministros, assinaram que esse país se tornaria risco 1. É isso que eu estou dizendo. Certo. Então, a fundamentação disso eu já tentei falar algumas vezes. Foi adotada uma filosofia. Eu assim, sei da competência do senhor, sei que o senhor é um economista assim, de primeira linha, e eu fico assim me perguntando algo assim que para mim é assim, algo que eu gostaria de entender numa linha econômica sincera e responsável. Nós temos um banco que é financiado, o maior sócio é o povo brasileiro. Um banco que tem principalmente, ele tem uma responsabilidade de desenvolvimento social do nosso país. Quer dizer, é o suor do povo que está ali dentro. E aí, o banco, de repente, através de uma CAMEX, através dos ministros de Estado, e um presidente com essa competência que o senhor tem, faz sempre a opção em fazer o empréstimo em países que têm risco 7, com juros abaixo do mercado, nós temos aqui abaixo de 4, que nenhum outro país faz, com prazo de 300 meses. Como que o senhor vê isso? Olha, deputada, eu acho que eu expliquei a lógica de por que apoiar a exportação de serviços. Não, eu estou perguntando dos países que estão de risco 7. Apoiar, eu apoio também. Eu quero saber por que a opção de apoiar nos países que nenhum outro país apoia. Porque... E com juros maravilhosos e tempo também maravilhoso. Em relação aos juros, deputada, eu posso lhe afirmar que os juros do BNDES estavam parelhos com os juros do sistema internacional, da OCDE, se não que ligeiramente superiores. Eu tinha até uma tabela para mostrar a comparação entre esses juros. Eles são relativamente baixos. O BNDES financiou o metrô do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. O metrô que eu utilizo, que os meus eleitores utilizam. Taxa de juros, 8,6% ao ano sobre o empréstimo. O que justifica, senhor presidente? O que justifica, e como eu justifico para o Estado de São Paulo, que esse mesmo financiamento tenha sido feito para o metrô de Caracas, na Venezuela, a 4,5%. O que muda o financiamento para o Estado de São Paulo para o financiamento da Venezuela? A diferença eu sei qual é. São Paulo pagou o seu financiamento e a Venezuela não pagou até hoje. Na época que o senhor presidiu o Banco Central, qual era o nível de influência direta do ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos do Poder Executivo nas operações do BNDES? A pergunta é se havia interferência do ministro de Relações Exteriores ou do ministro de Indústria e Comércio, é isso? Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores e órgãos do Poder Executivo. Olha, deputada, interferência ou intervenção no dia a dia, nas decisões do banco, no fluxo de decisões do banco, não existia. Se um ministro pedia atenção a alguma coisa ou outra, dentro da coordenação de um governo, era alguma coisa normal, mas interferir num processo específico de concessão de crédito e tal, não. Eu consigo dormir tranquilo, sim, porque foi dado pelo povo brasileiro, que elegeu um determinado presidente, que escolheu seus ministros. Tá? Os seus ministros
tomaram uma decisão. Essa decisão não cabia a mim, nem à SBCE. Uma vez tomada essa decisão pelos ministros, está tomada. Entendeu? Então, se algumas pessoas tomaram decisões erradas, tá? E eu Mas não o estou senhor falando. obedeceu. O que eu podia fazer? Ué, fala não. Não, não poderia, porque não foi consultado. Nesse caso, ele não me perguntou para aprovar se a gente recomendava ou não. Não foi perguntado, simplesmente. Foi tomada uma decisão. Ponto. Aqui, relator, eu acho que a gente, assim... Importante isso aí. Muito importante. É importante a gente saber que aqui está sendo falado exatamente que existia, sim, influência política. Realmente, o BNDES tinha uma função social, gerar emprego, gerar bens, fazer a exportação das nossas indústrias, fazer tudo isso. Mas aí também, no mesmo relatório do TCU, a gente verifica que não existe nenhuma auditoria comprovando que existiu essa exportação de bem e nem gerou serviço. Isso aqui é relatório do TCU. Dizendo que houve uma supervalorização dos preços e que nós estamos falando aí do desenvolvimento econômico. Quando o senhor traz que não teve prejuízo porque as tabelas foram todas modificadas e nós temos isso aqui. Para mim, isso é novidade. Então, Pelo que eu entendi, o senhor acha que não tinha influência dos ministros de estados na época, né? Eu só estou querendo relembrar que os ministros de desenvolvimento, de indústria, Casa Civil, eu só vou falar os nomes das pessoas: Miguel Jorge, Fernando Pimentel, Mauro Jorge Lemos, Armando Monteiro, José Dirceu, Dilma Rousseff, Erenice Guerra, Carlos Eduardo, Antônio Palocci, Gleice Hoffmann, Antônio Palocci, Guido Mantega, Joaquim Levy, Nelson Machado, Paulo Bernardo. 95% dessas pessoas estão sendo investigadas por influência e tráfico de influência. No influência. depoimento da Polícia Federal, que o senhor não teve nenhuma participação em aportes financeiros do grupo JBS, quando o senhor saiu do banco, e quando o senhor virou ministro da Fazenda, o senhor não teve nenhum envolvimento específico nas operações. O documento 4 que eu passei para o senhor aí demonstra que os investimentos de 8 bilhões que os irmãos batistas faziam eram aprovados em tempo recorde, de 22 dias, 29 dias, enquanto que o prazo médio é de 210 dias. A que o senhor atribui essa velocidade? bom, eu não sei. O BNDES financiou o metrô do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. O metrô que eu utilizo, que os meus eleitores utilizam. Taxa de juros: 8,6% ao ano sobre o empréstimo. O que justifica, senhor presidente? O que justifica, e como eu justifico para o estado de São Paulo, que esse mesmo financiamento tenha sido feito para o metrô de Caracas, na Venezuela, a 4,5%. O que muda o financiamento para o estado de São Paulo para o financiamento da Venezuela? A diferença eu sei qual é. São Paulo pagou o seu financiamento e a Venezuela não pagou até hoje. Quando eu pergunto ao senhor se o senhor não se sente mal, não se sente, o delegado, o deputado Pablo perguntou, se o senhor não sente o conflito, porque essas empresas é o foco da corrupção do Brasil. Exatamente. Então o seu colega do teu lado, gerente, foi trabalhar numa empresa corrupta, que o dono diz que dava dinheiro a todo mundo, aliás, todo mundo que ele disse, né? Vários poderosos aí, como diz o presidente do BNDES, vários amigos poderosos. Nós não estamos falando do cara sair de uma empresa e ir para uma empresa lícita, não. Nós estamos falando de um esquema. Eu consigo dormir tranquilo, sim, porque foi dado pelo povo brasileiro, que elegeu um determinado presidente, que escolheu seus ministros. Tá? Os seus ministros tomaram uma decisão. Essa decisão não cabia a mim, nem à SBCE. Uma vez tomada essa decisão pelos ministros, está tomada. Entendeu? Então, se algumas pessoas tomaram decisões erradas, tá? E eu Mas não o estou senhor falando. obedeceu. O que eu podia fazer? Ué, fala não. Não poderia, porque não foi consultado. Nesse caso, ele não me perguntou para aprovar se a gente recomendava ou não. Não foi perguntado, simplesmente. Foi tomada uma decisão. Ponto. Aqui, relator, eu acho que a gente, assim... Importante isso aí. Muito importante. É importante a gente saber que aqui está sendo falado exatamente que existia, sim, influência política. Na época que o senhor presidiu o Banco Central, qual era o nível de influência direta
do Ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos do Poder Executivo nas operações do BNDES. A pergunta é se havia interferência do ministro de Relações Exteriores ou do ministro de Indústria e Comércio? É isso? Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores e órgãos do Poder Executivo. Olha, deputada, interferência ou intervenção no dia a dia, nas decisões do banco, no fluxo de decisão do banco, não existia. Se um ministro pedia atenção a alguma coisa ou outra, dentro da coordenação de um governo, era alguma coisa normal, mas interferir num processo específico de concessão de crédito e tal, não.